Olá! Hoje no Justiça em Foco vamos falar sobre mobilidade urbana, uma questão que preocupa o mundo inteiro. Em Salvador e nas grandes cidades baianas, nos deparamos com congestionamentos, transporte coletivo insuficiente e poucas políticas públicas para intervenções a curto e médio prazos. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, apontou que brasileiros das 10 maiores cidades do país perdem cerca de 240 milhões de horas em engarrafamentos a cada ano. Afinal, o que é mobilidade urbana e como alcançá-la? Qual é o caminho para reverter a situação caótica nas vias públicas? Que cidade queremos para morar e criar nossos filhos? Essas e outras perguntas serão respondidas agora no seu Justiça em Foco. Mobilidade urbana, viabilizando o bem-estar das cidades, é o tema do Justiça em Foco de hoje. Para nos ajudar a esclarecer o tema, convidamos a juíza de Direito Maria Helena Coppens, do Juizado Especial de Trânsito, o professor Clemon Viale, que é consultor em transporte e mobilidade, e o doutorando em urbanismo pela Universidade Federal da Bahia, Pablo Florentino, que também é ativista em diversas ações por uma cidade melhor. Senhores, antes de começar o nosso debate, vamos exibir uma reportagem produzida pela Central de Jornalismo do JusTV, canal de televisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Acompanhem. É muito carro para as vias não suportam os carros, e os horários de pico dá em cima e congestiona mesmo, não tem jeito. De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran, circulam em Salvador mais de 750 mil veículos. A cada mês, as ruas da cidade recebem, em média, 3.500 novos carros, motos e caminhões. Os espaços diminuem e os conflitos aumentam. Como eu vi ontem mesmo ali perto, próximo à Costa Azul, um cara com pressa encostou um pouquinho no carro do rapaz, quase sai na mão pro cara de um arranhão no carro. Mas por quê? Por causa do trânsito, sinaleiras, entendeu? E não há respeito nenhum entre eles. Qualquer motorista de Salvador tem uma história como essa para contar. Fruto de um trânsito cada vez mais complicado. Hoje não existe horário nem local para os engarrafamentos. O resultado, motoristas sempre estressados. Os ânimos estão todos à flor da pele, né? A gente fica irritado, às vezes perde a paciência com o colega que está do lado, mas faz parte. Sem dúvida, uma situação preocupante. Clemon, na verdade, defina para a gente o conceito de mobilidade urbana. Então, mobilidade urbana é uma faculdade de uma pessoa poder se deslocar de um ponto A para um ponto B, né? A questão que tem atrás dessa mobilidade é o direito à cidade, né? O direito de acessar os equipamentos públicos e os serviços, o lazer que a cidade pode propor para os cidadãos. Em 2001 foi aprovada uma lei fantástica de referência internacional, que é o Estatuto da Cidade, que coloca o cidadão, né, como uma pessoa que tem todo o direito à mobilidade, né? Os municípios devem favorecer, melhorar o transporte coletivo, os modos não motorizados, para justamente que todo mundo possa acessar a cidade. Então quer dizer que a mobilidade urbana independe do veículo, do transporte, até o pedestre se enquadra nesse conceito? Completamente. A mobilidade pode ser também com carreta, né, com toda forma de se deslocar, mobilidade com patins, com skate, né? Pablo, e quais são os problemas gerados pela falta de mobilidade? Bem, esses problemas acho que eles estão bem vivos, né, dentro do nosso cotidiano nas cidades. Hoje, por exemplo, aqui perto, na Paralela, a gente tem uma velocidade média dos carros de 15 km por hora. É praticamente a velocidade de uma galinha. Então, isso tem repercutido em vários pontos das grandes cidades, né? Em Salvador isso tem sido bem gritante, justamente porque nós temos uma pouca variedade nos modos de transporte oferecidos.
né? Nós temos uma escolha pelo transporte individual, motorizado, que aí é o carro, esse transporte ele é utilizado por uma minoria da população, 30%, mas esse 30%, essa minoria é quem acaba ocupando a maior parte do solo urbano, né, de todas as formas, seja com o veículo em movimento, seja no momento que ele estaciona esse veículo. Então, isso gera uma ocupação de solo desigual por uma minoria que digamos, está numa posição econômica melhor e acaba prejudicando a maioria da população, que gira em torno de 70%, que se locomove de outras formas, né? São pedestres, são usuários de bicicleta, usuários de ônibus, né? Mas a Salvador faltam ainda outras alternativas, como o metrô, um VLT, a integração principalmente de todos esses modais para que a gente tenha uma melhor dinâmica, né, dentro da cidade. Ok, Paulo, então quer dizer que a cidade realmente está entupida de veículos. E, doutora Maria Helena, qual o perfil desse motorista? O perfil do motorista é como o nosso perfil, como cidadão comum, né? São pessoas com pressa de chegar, muitas atribuições, muitas atividades para fazer, estressado por questões financeiras, por mau relacionamento em casa, falta de educação, cidadania que não é colocada em prática, porque o Cleman ele nos falou sobre serviços a serem oferecidos aos cidadãos, né? É muito importante, a gente precisa disso mesmo, mas a gente também precisa enfatizar que o cidadão precisa agir como cidadão. E o perfil desse motorista que chega lá no juizado? Ele é o motorista estressado, ele é o motorista mal educado? Que motorista é esse? Chega normalmente o motorista estressado para prestar uma queixa, porque se viu obstruído no seu direito de vir, vai ficar sem seu veículo durante algum tempo para se deslocar ao seu trabalho, ao seu lazer, porque vai ter que levá-lo à oficina. Não estava esperando ter aquele gasto, porque vai ter que pagar a franquia do seu seguro, evidentemente vai ser ressarcido se ele não tiver tido culpa no acidente. Mas, via de regra, são estressados. O problema não é pequeno, é um problema grande e grave e nós vamos continuar debatendo ele no próximo bloco. Nós vamos dar uma parada, mas é rapidinho, voltamos já. O mundo não para de mudar. Nesse mundo dominado pelas novas tecnologias, velocidade é a palavra de ordem. E negar esse ritmo é perder o passo da história. E é pensando em você, cidadão, que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia segue acompanhando essas mudanças para estar sempre ao seu lado. Acesse www.tjba.jus.br e confira todos os serviços online que estão disponíveis para facilitar a sua vida. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, lado a lado com a cidadania. $60.000 novos casos de exploração e abuso sexual contra crianças e adolescentes foram denunciados somente em 2012. Além de cruel, a violência contra crianças e adolescentes provoca danos irreparáveis para o desenvolvimento físico, psíquico, moral e social das vítimas. Diga não à violência sexual contra crianças e adolescentes. Denuncie. Ligue 0800 071 3020. A ligação é gratuita e você não precisa se identificar. Estamos de volta e o tema hoje do Justiça em Foco é mobilidade urbana, viabilizando o bem-estar das cidades. Para nos ajudar a esclarecer o tema, estão aqui conosco, direto da sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a juíza de Direito Maria Helena Coppens, do Juizado Especial de Trânsito, o professor Cleman Viale, que é consultor em transporte e mobilidade, e o doutorando em urbanismo pela Universidade Federal da Bahia, Pablo Florentino.
Nós falamos muito sobre o estresse do motorista no primeiro bloco. Cleman, me diz uma coisa, esse estresse é realmente inerente ao carro, a esse veículo que é o que mais toma conta das ruas de nossa cidade? O automóvel é uma invenção fantástica do século XX, né? Traz conforto, velocidade, mas tem um equívoco sobre esse uso, né? O uso para viajar de uma cidade para outra é fantástico. Agora, o uso dentro da cidade, é aí que vem o problema, né? Porque é um modo de transporte que não foi construído para nossas cidades atuais. Então, quando a pessoa pensa que ela vai conseguir se deslocar de forma livre e com rapidez, e que ela descobre que ela está travada no engarrafamento, ela começa a sofrer e a não entender a situação de fato, e então começa a gerar estresse. Então, o estresse é uma consequência do uso intensivo do automóvel, como se fosse um direito na cidade, mas não é, né? Então, há várias consequências, além do estresse, né? Vem aqui a poluição, que é um efeito indireto, as pessoas sofrem, todas as pessoas sofrem por causa disso, o ruído também. Então, o estresse é uma parte dos impactos negativos na cidade. Pablo, nós temos como diminuir esse estresse? Existem alternativas para o automóvel? Já há alguns anos acontece no Brasil e há mais tempo no mundo alguns movimentos que defendem outras alternativas não motorizadas de mobilidade dentro das cidades. Uma delas é a utilização da bicicleta em larga escala. Eu participo de alguns movimentos que defendem, né, esse uso, né, sempre utilizando a bicicleta de acordo com a legislação que existe. E essa seria uma alternativa para muitos dos momentos, né, que os motoristas estão estressados, e existe uma estatística, inclusive, que diz que mais de 50% dos deslocamentos de carro são com distâncias inferiores a 5 quilômetros. Distâncias que seriam facilmente percorridas de bicicleta. É isso. E quantas pessoas circulam de bicicleta na cidade? A cidade que não é preparada para o ciclista. Parece que são apenas 19 quilômetros de vias apropriadas para o uso da bicicleta. Então, na verdade, a lei diz o seguinte: na falta de uma infraestrutura própria para a bicicleta, né, a pista normal de trânsito, a pista de rolamento, ela passa a ser também pista da bicicleta e os veículos motorizados deverão respeitar a bicicleta e compartilhar a via com a bicicleta. De que forma? Né, pela lei, mantendo 1,5 metro de distância e diminuindo a velocidade, né, para um patamar aceitável que mantenha a segurança, digamos, aí do mais frágil, que é a pessoa que está circulando de bicicleta. Paulo, você acha que o relevo de nossa cidade seria um impeditivo para muitas pessoas? De forma alguma, de forma alguma. São Francisco, na Califórnia, é uma cidade historicamente conhecida pelas suas ladeiras e é uma das cidades que tem um dos maiores índices de uso da bicicleta, né, dentro dos Estados Unidos. Então, isso não é um impeditivo. Você pode criar suas rotas alternativas, inclusive, para fazer com que os caminhos sejam mais agradáveis. Agora, o próprio Código de Trânsito, ele prevê, né, a utilização, porque a bicicleta ela faz parte do trânsito, como pedestre também, e existe todo um cuidado da lei de proteger o ciclista, de proteger aquele que está em situação mais desfavorável, porque está de corpo aberto, não é, numa bicicleta que ela é mecânica, não é uma bicicleta como é o caso da motocicleta, que tem motor, pode se imprimir mais velocidade. E a lei prevê que o veículo maior deve cuidar do veículo menor. Mas parece que as pessoas desconhecem a lei. Chegam muitos processos lá no juizado envolvendo ciclistas? Chegam casos de atropelo, de quando o dano é só na bicicleta também, quando esse dano atinge também a integridade física do ciclista. E nós temos muitos processos envolvendo acidentes com bicicleta. Agora, eu não acho que seja só tão simples
a situação de colocar a bicicleta para a maior parte da população usar. É importante, na Europa a gente tem muito isso, mas eu quero dizer é que isso ser uma política de educação é colocar em risco o uso mais assim, em maior escala da bicicleta, porque nós não temos realmente ciclovias adequadas, temos 19 quilômetros só, né, de ciclovia, e também não temos a educação do cidadão para comportar as bicicletas que a gente gostaria de ter na rua. É isso, às vezes a impressão que dá é que o motorista se sente invadido quando o ciclista está numa via de trânsito. É isso mesmo, Clemão? A questão é como usamos o espaço público. Não deveria ter uma predominância do automóvel na cidade. Então, hoje, nas cidades que já estão na frente dos processos de diversificação dos transportes, já compartilham as ruas. Quer dizer, o automóvel pode trafegar, mas ele está junto com o ciclista e pedestres, e o motorista tem uma pressão forte, né? Eu conheço cidades da Europa onde os motoristas estão com medo de se aproximar muito do ciclista e do pedestre. Não é medo de ser assaltado, é medo da justiça, medo de receber porque as punições são altíssimas. Eu quero dizer sobre as ciclovias e ciclofaixas que hoje, na realidade brasileira, são medidas compensatórias em relação ao tráfego, porque nós não temos segurança nas vias. Infelizmente, precisamos segregar os ciclistas em relação ao tráfego. Mas isso deve ser entendido como uma medida tão temporária que, com o tempo, com um fluxo de ciclistas maiores e mais gente na rua, isso vai ter uma tendência a diminuir. Os dados de segurança viária das cidades europeias mostraram que quanto mais ciclistas na rua, melhor segurança para todos. Menos mortalidade, menos gravidade no trânsito. Então tem um benefício altíssimo, não somente para ciclistas, pedestres, mas também para motoristas. Então as políticas devem procurar a diversificação dos transportes. Então, complementando essa ideia que o Clemão está colocando, é necessário quebrar esse paradigma onde o carro ele é meio que protegido dentro do sistema de transporte na cidade. Então, o carro ele tem que aprender a respeitar o pedestre, a valorizar o ônibus, a valorizar o ciclista, porque o ciclista e o pedestre, eles significam um carro a menos, ou seja, mais espaço livre para a cidade, mais pessoas nas ruas. Então, é necessário parar esse protecionismo do carro que existe na sociedade em geral, né? Porque às vezes quando um ciclista ele às vezes colide com o carro, às vezes o que é que a sociedade pensa? O ciclista estava errado, ele não tinha que estar aqui. Não, não é isso. O errado é o motorista que não respeitou as leis de trânsito, né? Um caso que ficou muito famoso foi o caso do filho do Eike Batista, o Thor Batista, que, né, desrespeitou todas as leis de trânsito, né, e assassinou uma pessoa. Então a coisa tem que mudar o seu paradigma e mudar o foco, não ser mais a partir do carro, e sim do pedestre e do ciclista. Chegou ao fim o segundo bloco, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. A Lei Maria da Penha completou 6 anos, mas mesmo assim, uma mulher é agredida a cada 5 minutos no Brasil. Por ano, mais de 4.000 são assassinadas. A cada 3 atendimentos de violência notificados no SUS, 2 são de mulheres. É preciso dar um basta. Com compromisso e atitude, juntos podemos mudar essa história. Violência contra a mulher. Você pode combater a impunidade. Ligue 180. Esse é meu pai. É direito de toda criança ou adolescente ter a paternidade constando em seu registro de nascimento. Mãe, pai, agora o reconhecimento de paternidade ficou mais simples.
Procurem o cartório de registro civil mais perto de vocês ou um posto do Balcão de Justiça e Cidadania e participem do programa Pai Presente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Pai Presente, o reconhecimento que todo filho espera. Estamos de volta ao nosso debate. O Justiça em Foco discute hoje mobilidade urbana. Aqui no estúdio, direto da sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a juíza de Direito Maria Helena Coppens, do Juizado Especial de Trânsito, o professor Cleman Viale, que é consultor em transporte e mobilidade, e o doutorando em urbanismo, Pablo Florentino. E nós fomos às ruas ouvir a impressão do cidadão sobre esse problema. E muitos deram sugestões para resolver a questão da mobilidade urbana em nossa cidade. Vamos acompanhar? Se melhorasse o transporte público, talvez muitas pessoas que saem de carro hoje particular sairiam de transporte público, mas não tem um transporte qualificado. Se chega num ponto de ônibus, você leva 1 hora de relógio para pegar um ônibus. Melhorar a engenharia de trânsito. Tem muitos pontozinhos que a gente pode criar acessos, né, para eliminar isso aí. Botar sistema de rodízio, como São Paulo. Sistema de rodízio. A única maneira, é uma das maneiras viáveis para melhorar o tráfego. As sugestões são muitas, mas Pablo, que caminhos você aponta para a gente resolver essa questão em nossa cidade? Acho que o mais importante nesse momento é criar uma diversificação dos meios de transporte para a população em geral. Então, no primeiro momento, com essa diversificação e com essas alternativas de transporte, você conseguiria atrair aqueles que hoje são usuários dos carros, né? A gente até costuma brincar de carros dependentes, e atrair eles para outros tipos de transporte. O transporte coletivo, ele tem que ser requalificado, o ônibus, o metrô, a própria bicicleta como uma opção. Muitos dos deslocamentos feitos na cidade são de baixa quilometragem e permitem, né, a bicicleta. A integração disso, como já foi dito, Salvador é uma cidade que tem as escarpas, né, a cidade alta e a cidade baixa, então os elevadores e os planos inclinados, eles são fundamentais nesse processo de ligação entre essas cidades. Então, somente dessa forma, a gente começa a mexer um pouco na estrutura. Outra questão que é fundamental é a questão do passe único, como já existe em Curitiba, por exemplo. Quando você pega um ônibus, você tem um espaço de tempo que pode variar de 1 a 2 horas e pode utilizar com esse mesmo passe em outros ônibus. Salvador precisa disso porque hoje a forma como a distribuição geográfica dos ônibus foi realizada, ela não contempla essas divisões de zona dentro da cidade, as zonas centrais, as zonas mais afastadas, as zonas comerciais que agregam mais trânsito e mais pessoas. Então, isso precisa ser revisto, né? Junto a isso, políticas para atrair mais pessoas para as bicicletas, criando alternativa, dando mais espaço, isso é interessante. Cleman, obras de melhoria viária, elas resolveriam esse problema? Podem resolver. É um dos elementos para mais mobilidade. Agora tem várias formas de fazer obra, né? Se a gente continua priorizando o automóvel na cidade, não vai resolver. Vai resolver, isso foi demonstrado milhares de vezes, em 2, 3, 4, 5 anos. Mas com o crescimento da frota que a gente tem em Salvador, 7, 8% por ano, a gente não tem, com a ampliação do espaço viário para o automóvel, uma solução definitiva. Então, a diversidade ela é fundamental. E a gente precisa também valorizar o transporte coletivo como sendo o esqueleto, né, da mobilidade na cidade. A bicicleta, a caminhada são modos complementares. O ciclista precisa de ônibus para se deslocar quando chove, quando ele carrega a mala. Então, o transporte coletivo deve passar a ser uma referência de mobilidade na cidade. Para isso tem que reestruturar, né, o serviço, né, repensar
as linhas de ônibus, porque tem muita duplicação, né? Duas empresas oferecem o mesmo serviço, né, naquela avenida. Temos ônibus ociosos, outros completamente lotados. Então, isso tem um trabalho para fazer para que o transporte coletivo assuma o papel dele na cidade. Doutora, são questões que envolvem a cidadania e o conhecimento de leis. O que a senhora teria para falar sobre isso? Eu acho que tudo está muito atrelado, não é? As melhorias que devem ser feitas, mas precisa também haver uma educação para o trânsito. Acredito que isso deveria fazer parte do currículo nas escolas, começar da escola primária, não é? As noções básicas de cidadania, de respeito ao próximo e conhecimento das leis, porque as nossas leis, elas são inclusive referência para outras leis, para outros países. Tamanha é a modernidade da nossa lei, como ela enfatiza que o trânsito ele flua bem se você sabe seu direito e respeita o direito do outro. Então, mas precisa que o cidadão ele tenha conhecimento da lei, ele possa buscar o seu direito, ele possa cumprir o que a lei determina, porque se a pessoa souber o teor da lei, fica mais fácil você corresponder à expectativa da lei. Seja motorista, ciclista, pedestre. Seja ciclista, pedestre, motorista. Agora, precisamos também, até que o público, até que nós estejamos educados o bastante para fiscalizarmos a nós mesmos, a gente precisa do poder público fiscalizando o cumprimento dessa lei. É importantíssimo isso. Eu queria complementar essa questão da conscientização da educação trazido, que existem vários exemplos pelo mundo de formação dos ciclistas mirins. Então, um aluno que esteja no primário, ele começa a ter as primeiras noções de trânsito. Então, é criada para ele uma carteirinha falsa na prática, mas é que ela serve como uma motivação para que ele preste atenção naquela aula que ele está tendo sobre como ele deve atuar dentro das vias de trânsito, né? Então, ele começa a aprender a andar de bicicleta seguindo e respeitando as leis, né? Cumprindo também os seus deveres, mas tendo noções dos seus direitos. E ele já no primário, no ginásio, ele começa nesse processo, para que quando ele chega à fase adulta da vida, ele já tem essa bagagem pronta, né? Diferente do que a gente encontra hoje. Realmente ainda existe um desconhecimento e um desrespeito a muitos dos deveres. E existe, Pablo, algum site em que as pessoas possam se informar um pouco mais sobre o uso da bicicleta, leis, direitos, deveres? Então, existe um site nacional, que é o www.bicicletada.org, com o site de várias bicicletadas espalhadas pelo país, né? Na verdade, bicicletada, também conhecida como massa crítica, ou critical mass, que é um movimento que nasceu nos Estados Unidos. E esses sites, eles trazem uma série de informações. No caso específico de Salvador, existe o bicletada.salvador.blogspot.com.br, que traz uma série de informações, imagens, vídeos, documentos e matérias sobre essa questão dos direitos e dos deveres dos ciclistas, para que as pessoas possam, né, se apropriar desse espaço de uma forma mais correta. Ok, Pablo, eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Nosso bate-papo foi muito bom, mas infelizmente nosso programa chegou ao fim. E encerramos o programa de hoje com a certeza de que precisamos buscar com urgência a requalificação dos transportes públicos. Desejamos contar também com calçadas niveladas, sinaleiras, funcionando e a aplicação das boas ideias para agilizar os deslocamentos de todos. Esperamos ter colaborado para melhorar a reflexão sobre o assunto. Através do e-mail que aparece aí em sua tela, contribua com pautas para o Justiça em Foco, programa do JusTV, canal de comunicação feito para você, cidadão. Até semana que vem.